Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Hoje é domingo, dia o quê? 23, né? 23 de agosto de 2020. Quero louvar a Deus por sua vida, porque nós podemos estar juntos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E eu quero lhe convidar a iniciar esse culto orando ao Senhor. Vou pedir a Rivane, que está aqui do meu lado, para orar nesse momento, dando início ao nosso culto. Oremos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela tua grandeza, Senhor Deus, pela tua soberania, Senhor Deus, em nossas vidas. E nesta manhã nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para aprender, Senhor Deus, um pouco mais da tua palavra, para entendermos um pouco mais, Senhor Deus, do que está em teu coração para nós. E também queremos, Senhor Deus, te pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações através, Senhor Deus, da vida do professor Yuji, Pai. Queremos também orar, Senhor Deus, pelo início da campanha de missões estaduais, que o Senhor nos surpreenda, Pai, porque nós queremos, Senhor Deus, contribuir com a tua obra. Nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos por mais essa semana que inicia, Senhor Deus, em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos iniciar cantando o hino do cantor cristão, vigiar e orar. Do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar, e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Ok, irmãos, eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia no Salmo de número 138. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Salmo 138, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Eu gostaria de marcar com você esse versículo 3, que diz assim: Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações, que ministra as nossas vidas, que cuida de nós, tem cuidado de nossas vidas. Então a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, a Ele a nossa gratidão. A fé que sempre em frente vai, o espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu regato, puro amor que toca, move, atrai.
do Espírito Santo. Recebe o recado, larga tua terra, povo, e sai. Larga tua terra, povo, e sai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor. Para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, creu de coração aberto e foi. E outros ficaram com o compromisso de apoiar, de orar e dizer vai. De apoiar, de orar e dizer vai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor. Para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor. Para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, alguém um dia ouviu o chamado, alguém um dia ouviu o chamado, alguém um dia ouviu o chamado. 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 Alguém um dia. Glória a Deus. Ivane estava falando aqui agora que já compartilhou seus vídeos lá com as esposas de pastores do estado da Bahia. Tá ficando famosa, viu, Rose? Deus continue lhe abençoando, te enchendo de graça e alegria, vai fazer a obra do Senhor. Ok, irmãos, hoje é domingo, pela manhã, dia de EBD. O professor Yuri já está aí do lado de Rose e eu gostaria de aproveitar e orar já pela vida de Yuri, que vai transmitir a palavra agora de manhã. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa preciosa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra, de contribuir para o Reino de Deus através de missões estaduais. Queremos Te rogar, Senhor, pelos missionários que estão no campo. O Senhor continue assim de uma forma poderosa, sustentando, suprindo a cada um deles. Mas também, Senhor, nós Te imploramos que Tu toques em nosso coração. Dá-nos, Senhor, as estratégias para que nós possamos levantar os recursos necessários, para que nós possamos, Senhor, abençoar a Tua obra e os missionários que estão dedicando a sua vida para a expansão do Teu reino aqui na terra. Senhor, o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas e como igreja nós Te pedimos, Pai, nos dá a capacidade para que nós possamos atingir o nosso alvo, que é tão pequenininho, R$1.200, mas nós sabemos, Senhor, que no Teu agir, o pouco com o Senhor fica muito, e o Senhor pode fazer multiplicar isso, assim como o Senhor fez com aquela viúva que tinha pouco azeite, mas fez multiplicar o azeite. Que seja assim também, Senhor, a nossa oferta, e ela possa atingir o seu propósito de abençoar os missionários no campo. Senhor, oramos agora pela vida de hoje, que nos trará a lição da EBD nesta manhã, a Tua palavra ministrada, que ele possa ser, Senhor, Teu agente multiplicador, que ele possa, Senhor, falar
que ele seja a tua voz falando ao nosso coração nesta manhã, e que nós, Senhor, estejamos sensíveis a essa voz e que isso traga transformação e mudança em nossas vidas. Nós já te agradecemos, Senhor, por teu cuidado, por teu amor, e te imploramos, fala conosco através do teu servo. Essa é nossa humilde oração no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Yuji, você está com a palavra. Dominical, né? Além de dominical, pretende ser também discipuladora. Então, é BD ao quadrado. Escola Bíblica Dominical Discipuladora. O objetivo é justamente formar discípulos no meio do ensino da palavra. E hoje a gente vai para o que propriamente se pode chamar de teologia, que é o estudo de Deus. É Deus, né, as suas propriedades, as suas características. Vou compartilhar aqui a minha tela. Hoje é o título 2 da nossa declaração doutrinária. Deus com a... Eu já estou compartilhando. Assim. Tá, deixa eu ver. Tá aparecendo também aí o texto do YouTube. Só tá aparecendo seu PowerPoint. Tá, então eu vou interromper aqui para que você compartilhe sua foto também. Beleza agora? Pronto, agora tá aparecendo tudo. Minha voz tá pelo cifrão, fica mais longe do que eu falo. Voltou pro PowerPoint aí, viu? Tá, é isso mesmo. Agora tá certo. Então hoje a gente vai falar sobre o título 2 da nossa declaração doutrinária, que é a doutrina de Deus, né? Quem é Deus? Qual é a compreensão que nós batistas, né, a ortodoxia cristã, nesse ponto nós não nos diferenciamos de qualquer outra tradição cristã clássica, né, histórica. O que é que nós entendemos por Deus, quem é Ele, quais são suas propriedades, né? O nosso título é Deus triuno. Por que Deus triuno? Porque um elemento importante, fundamental da ortodoxia cristã é que Deus é um só, mas ao mesmo tempo três, né? É o que nós costumamos chamar de trindade. Se a gente observar o Velho Testamento, a gente vai ver uma afirmação muito clara de que só existe um Deus. No entanto, quando Jesus se revela como Filho de Deus e equivalente a Ele, né, e afirma categoricamente: eu e Ele somos um, né? O Pai está em mim como eu estou nele, e aquele que vem, ninguém vai ao Pai senão por intermédio de mim, né? Então você cria uma crise aí na cultura judaica do primeiro século, que é justamente como assim, por exemplo, Deus é um e agora esse homem diz que também é Deus, né? E em parte, né, isso foi o que causou também a rejeição de Cristo como Messias por parte dos judeus, né? Porque os judeus não esperavam um Messias que fosse equivalente a Deus, né? 3 correntes básicas, né? Naquela época esperava-se um profeta, esperava-se um rei ou esperava-se um sacerdote. E Jesus era as 3 coisas ao mesmo tempo. Era profeta, era rei, era sacerdote e era filho de Deus. Obviamente que se a gente ler o Velho Testamento, né, com a mente do Velho Testamento, a gente não vai conseguir enxergar isso. A gente só consegue enxergar isso olhando o Velho Testamento com a mente do mundo. Então, quando Jesus Cristo se revela na plenitude dos tempos, né, e quando o Espírito Santo inspira os escritores neotestamentários a relatar, a complementar a revelação, então a gente vai perceber que o Velho Testamento está repleto, né, de citações e de referências a isso, né? A gente vai olhar do presente, né, para o passado e vai ver, rapaz, estava lá o tempo todo, a gente não conseguiu enxergar, né?
Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Existem duas críticas mais importantes a isso, por parte de tanto de não cristãos, não crentes, como parte também de movimentos separatistas, né, do cristianismo, que surgiram ao longo do tempo. Uma crítica é o fato de que não existe a palavra trindade na Bíblia, portanto, né, como não há uma referência específica à trindade na Bíblia, a doutrina da trindade, portanto, não seria uma doutrina bíblica, mas seria inventada pela igreja do século IV, né? Apesar de que a trindade, ela desde o século... Estou falando agora como cristão ortodoxo, né? Então, desde a era apostólica, a trindade já vem sendo ensinada. Mas ela aparece nos documentos desde o século II, né? Nas cartas dos pais da igreja, a patrística. Dizer, portanto, que porque a palavra trindade não aparece, não existe trindade, né, ou porque não é possível a partir dos versículos bíblicos, né, que aí já é uma extrapolação. De fato, a palavra trindade não aparece na Bíblia. Agora, dizer que a partir do que se encontra na Bíblia não se pode chegar a essa conclusão não corresponde completamente à verdade, né? Tem um livro antigo, muitos dos que foram jovens e adolescentes nos anos 70, 80 e 90 talvez conheçam, que é Seitas e Heresias, né? Aí o autor do livro diz o seguinte, não sei se é ele mesmo que fala ou se é uma citação. Dizer que a igreja inventou a trindade é como dizer que Isaac Newton inventou a lei da gravidade, né? O que é que ele quer dizer com isso? A lei da gravidade, ela não pode ter sido inventada por Isaac Newton, porque é uma lei natural. Agora, não existe, né, nada na natureza escrito assim, ó, isso aconteceu por causa da lei da gravidade. A lei da gravidade foi percebida por Newton pelo estudo da própria natureza, da mesma forma que a trindade é percebida nas escrituras pelo estudo das escrituras, né? O que foi que Newton fez? E aí, de fato, ele inventou a teoria da gravitação universal. Então, ele vai tentar justificar uma coisa que é um fato, né? A lei natural é um fato, a teoria é um construto, né? É uma construção humana. A construção de Newton, portanto, é a teoria da gravitação universal. E a partir da teoria da gravitação universal, ele tenta entender como é que a lei da gravidade interfere na realidade. Da mesma forma que a igreja constrói a doutrina, né? Ou seja, o ensino a respeito da trindade. Em um dado momento histórico, a igreja percebeu a necessidade de colocar isso no papel, né? E de estabelecer um ensino oficial, que é o ensino da trindade. Agora, isso não foi tirado do nada, né? Não foi da cabeça de nenhum dos pais, né? Mas é algo que está presente em toda a Bíblia, né? Não apenas no Novo Testamento, mas como eu falei, a gente só consegue perceber isso melhor no Velho, depois que a gente lê no Novo. Só para a gente iniciar os trabalhos, eu vou fazer aqui a leitura do meu evangelho preferido, e é uma das minhas passagens preferidas também da Bíblia. A minha preferida é o primeiro versículo do Salmo 40, mas essa aqui também está no top 10, né? Pela beleza com que o apóstolo descreve o advento de Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, era Deus. Ela, a palavra, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a luz, e esta era a luz dos homens, né? Obviamente, João está se referindo a Cristo, e está fazendo também uma referência clara, né, a Gênesis 1. Há 2 ou 3 semanas atrás a gente falou como Gênesis 1 e 2 são completados ou complementados por Apocalipse 22, 23, 21 e 22.
Não por coincidência, Apocalipse provavelmente foi escrito também por João, o apóstolo, né? E aí, mais uma vez, João se refere ao princípio de todas as coisas, né? Em Gênesis 1, Moisés escreve que no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando Moisés fala Deus, ele usa a palavra Elohim, que é o plural de El. El é a palavra que se usava para Deus. Portanto, Elohim é Deus no plural. Há duas formas de interpretar isso. Na visão do Velho Testamento, o plural, né, essa declinação do plural do verbo El pode ser uma ênfase à magnitude de Deus, né? Mas olhando o Velho Testamento a partir do Novo, a gente vai entender que quando Moisés usa a palavra Elohim, ele está dizendo que Deus é um, mas é um Deus plural, que é aquilo que nós, na ortodoxia cristã, vamos chamar de trindade. Qual é a outra grande crítica a essa concepção trinitária de Deus? É que isso não faz sentido, né? Não faz sentido uma coisa ser ao mesmo tempo três, né? Mas o fato é que existe muito mais coisas sem sentido, ou que não fazem sentido à primeira vista na física moderna, do que a trindade, né? E é comum a gente rejeitar aquilo que não entende, né? Então, como eu não consigo entender a trindade, automaticamente eu digo que ela não existe. Agora, o Norman Geisler, no seu livro Introdução à Filosofia ou Perspectiva Cristã, ele vai dizer o seguinte: não faz sentido a gente crer uma coisa sem reflexão, né? Isso é estultícia, ele próprio vai falar isso. Agora ele também vai dizer: desacreditar de uma coisa simplesmente porque eu não compreendo é arrogância e também estupidez. Então, a fé ela precisa ser racional, ou seja, para eu crer, de algum modo eu preciso entender, né? E aí eu fico entre Agostinho e Tomás de Aquino, né? Entre eu preciso crer para entender, de Agostinho, e eu preciso entender para crer, de Tomás de Aquino. E em algum lugar entre esses dois pontos aí, acho que a gente precisa se colocar. Agora, de fato, né, rejeitar uma verdade só porque eu não a compreendo, isso é arrogância, né? Por que é arrogância? Porque, em outras palavras, eu estou dizendo que eu sou capaz de compreender todas as coisas. Então, isso é um mistério, né? Que quando eu estava falando da física moderna, a física moderna é uma coisa esquisita. Está na moda, por exemplo, agora, se falar sobre o experimento mental de Schrödinger, né? Sobre o gato que está morto e está vivo ao mesmo tempo. Um dia até eu vi um vídeo aí de uma pessoa que se dizia coach explicando isso, né? E foi, no mínimo, hilário a explicação dessa criatura. Mas a dualidade ou da partícula, por exemplo, é algo que se assemelha, né, com todas as reservas e todas as considerações, ao princípio da trindade. O que é que a física moderna passa a dizer no início do século XIX? Né? Que tudo que a gente imaginava, né, não faz mais tanto sentido quando você olha para o mundo microscópico. Então, normalmente a gente divide o universo em matéria e energia, né? Se eu penso no som, eu estou pensando em energia, em uma onda, que é uma coisa completamente diferente, por exemplo, de uma bola de futebol, que é uma matéria, um corpo, né? Então, quando você olha para o mundo microscópico, você vai encontrar coisas como o elétron, por exemplo. E uma coisa que os cientistas já entendem, né, como sendo algo difícil de ser refutado hoje, é que o elétron é, ao mesmo tempo, energia, ou seja, onda, e é, ao mesmo tempo, partícula. E mais interessante, ele é 100% onda e ele é 100% partícula. Até o final do século XIX, eram coisas completamente distintas. Mas quando você parte, né, para a física moderna, aí você vai compreender que você vai perceber, se você provar o elétron, testar para ver se ele vai ser uma onda, ele vai dar positivo em todos os testes. Tudo aquilo que você espera que uma onda tenha como característica, o elétron vai ter.
Da mesma forma, se você experimentar as propriedades corpusculares do elétron, ele também vai dar positivo em todos os testes. Ou seja, ele é 100% onda, ele é 100% partícula. Mas se eu rejeito a teoria da trindade, porque ela não faz sentido, eu tenho que rejeitar a teoria da dualidade onda-partícula dos corpos microscópicos, né, mais especificamente, mas você extrapola isso para tudo. Então tem algumas questõezinhas, por exemplo, em livros de física e de química geral, né, que o aluno tem que calcular o comprimento de onda de uma bala, calcular o comprimento de onda de um carro em movimento, né, para perceber por que a gente não consegue detectar isso em corpos grandes. Mas são fatos, né? Obviamente faz parte de uma teoria, como toda teoria é uma construção, mas até agora não há nada que possa ser levantado para refutar isso. Então, dizer que uma coisa não é verdade simplesmente porque eu não o Norman Geisler e o Feinberg, né, é sem dúvida nenhuma arrogância. Eu tenho que compreender todas as coisas, e é aí que o Kierkegaard vai dizer que eu preciso dar o meu salto de fé. Eu parei, que parte eu desapareci? Você estava nos elétrons. Bom, então, retomando aquele raciocínio, né? Eu cheguei a concluir sobre o elétron ser 100% matéria, 100% onda, né? Concluiu. Bom, então, aí eu estava falando que a gente precisa, então, dar o braço a torcer para o Norman Geisler e para o Feinberg, quando eles dizem que não compreender, negar alguma coisa porque a gente não compreende, né? É arrogância de acreditar que sou capaz de compreender qualquer coisa. O Kierkegaard vai dizer nesse momento que a gente precisa dar um salto de fé. Então a fé, ela não é completamente racional, mas ela não é também 100% compreensível. Há em qualquer área do conhecimento, em dado momento em que você precisa dar um salto de fé, né? Você precisa estabelecer as bases justamente do seu raciocínio. Nem sempre as bases do raciocínio, a matemática vai chamar de axiomas, né? Nem sempre essas bases de raciocínio são empiricamente ou racionalmente demonstráveis, né? Por exemplo, a metafísica da ciência hoje parte do princípio de tudo que existe, que é matéria e energia, nada além disso. No entanto, eu não sou capaz de demonstrar empiricamente ou racionalmente, de fato, que isso é tudo o que existe. É tudo que eu posso experimentar, provavelmente, mas não é tudo que existe de forma definitiva. Eu não tenho uma prova definitiva de que não existe nada além de matéria e energia. Então, em um dado momento, sim, eu preciso estabelecer. Bom, como só eu falo, então não vai ter problema. Vou até tirar um aqui para poder ter retorno da minha voz. Então, como eu precisaria de muito tempo, né? Não sei se deu para ouvir isso da outra vez. Eu precisaria de pelo menos 4 ou 5 aulas, né, para fazer uma introdução, depois Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, depois discutir um pouco mais especificamente a Trindade. Eu vou fazer essa explanação a partir do credo apostólico, né, que é talvez a declaração de fé mais antiga que a Igreja tem. Ela está provavelmente do início do cristianismo, né, já na era eclesiástica, né, após a era apostólica, e se consolida, né, a partir do século III, né, e o credo também conhecido como profissão de fé, porque os estudiosos acreditam que era de fato usada como profissão de fé das igrejas primitivas, né, diz o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Né? Então, o credo apostólico, o credo dos apóstolos, ele tem justamente a função de definir os pilares da fé cristã. A gente já discutiu isso nas aulas presenciais, quando a gente falou sobre princípios, né? E a gente comentou sobre as confissões de fé, falou inclusive da confissão apostólica, que é do credo apostólico, que é a mais antiga registrada, e falou inclusive da nossa necessidade de, em um dado momento, estabelecer uma declaração, né, de princípios doutrinários. Por que a gente tem essa necessidade? É uma necessidade que surge na história. Então a igreja não surge com a necessidade de ter um credo, a igreja não surge com a necessidade de ter um catecismo, não surge com a necessidade de ter uma declaração doutrinária. Os batistas nem sempre fizeram pactos, né? Repare que a gente não tem credo, né? A gente tem um ditado antigo batista que diz: nenhum credo senão a Bíblia, né? Mas ao longo da história nós assinamos, né, pactos, né, os pactos das igrejas batistas. No fundo do meu certificado de batismo tem lá o pacto das igrejas batistas, né, que são convenções, são coisas que todo batista aceita, né, quando faz parte dessa comunidade tão diversa, né? Por que surge essa necessidade histórica? Em um dado momento nós resolvemos escrever uma declaração de princípios, uma declaração de doutrina. Isso é resposta da igreja para o momento presente. Então, quando a igreja decide estabelecer, formalizar um credo, é porque a igreja precisava, naquele momento, dar uma resposta para o momento presente. E o que era que estava acontecendo naquela época? O surgimento de várias visões e doutrinas até alternativas a respeito do evangelho em si, não só da compreensão de Deus, né, Pai, mas a compreensão do Cristo, a compreensão da igreja, a compreensão da salvação. Até hoje a gente vive isso, né? Nessa circunstância surge o Credo dos Apóstolos como um documento oficial, né? E isso evolui ao longo do tempo, né, com outras confissões, o Credo Niceno, o Credo Calcedônio, né? E declarações doutrinárias, né, que é o que a gente pode chamar de magistério. Então, em um dado momento, você vai ter aí os catecismos e o magistério, que é o conjunto de doutrinas e interpretação, né? Então, ao invés de tentar explicar de forma mais pormenorizada cada ponto, né, da nossa doutrina, a gente vai tentar fazer isso a partir da confissão de fé mais antiga, que é o Credo dos Apóstolos. Mas a gente precisa ver também o que é que está lá na nossa declaração doutrinária. O que é que diz a CBB? O que é que nós, como batistas, cremos, né? O único Deus vivo e verdadeiro é Espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. Então nós cremos que só existe um Deus, né? Cremos que esse Deus existe, obviamente, que ele é verdadeiro e que ele é Espírito pessoal, certo? Então Deus é uma pessoa, tem propriedades que qualquer pessoa tem: mente, sentimentos, raciocínio, né? Óbvio que não da mesma forma que nós compreendemos, né? Mas sim de forma análoga ou analógica àquilo que a gente pode perceber como, inclusive, imago Dei, como imagem de Deus, né? Eterno, infinito e imutável. Alguns gostam de usar também a palavra sempiterno, ou seja, não tem início nem fim, né? Deus não é autocausado, ou seja, ele não causou a si mesmo. Deus é uma entidade não causada, né? Ele não tem causa, portanto ele não tem início e ele não tem fim, né? E me parece que isso é tão difícil de entender quanto a própria Trindade, mas seletivamente a gente escolhe aquilo que a gente quer acreditar ou não, né? Bom, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele pode
tudo, né? Ele sabe tudo e ele está em todos os lugares. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Esse é o tópico principal que se desdobra nos corolários, né? Ele é o Criador, sustentador, redentor, juiz e Senhor da história. É importante isso, né? Ele é Senhor da história. É nisso que nós cremos. O que é que significa? Deus conduz a história de acordo com o seu propósito, com a sua vontade, com os seus planos. Ele é Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições, compreendendo aí santidade como separação. Deus está sobre todas as coisas, separado do pecado. Então não há comunhão, qualquer tipo de comunhão entre Deus e o pecado, ao contrário de nós que estamos em processo de santificação. Deus é infinito e perfeito em sua santidade, está completamente separado do pecado e, portanto, completamente separado do mal. Por isso, a Ele devemos todo o amor, culto e obediência. Em sua triunidade, repare que a escolha da palavra é perfeita, triunidade. Deus é um, mas ao mesmo tempo constituído de três pessoas. Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência, né? Deus não é uma pessoa que se revela de três modos diferentes na história, como pregava o marcionismo, né, classificado como hoje, aliás, não, desde o século III, como heresia, né? Deus não é, o marcionismo não, o monarquismo modal, né? Deus não é uma pessoa que se apresenta de três formas diferentes ou três modos diferentes, né, ao longo da história. Então, no passado, né, no Velho Testamento, Deus se apresentou como Pai, como Criador. Nos evangelhos, ele se apresenta como Filho, né, e nas cartas e no livro da Revelação, ele vai se revelar como Filho, sendo em três momentos históricos diferentes a mesma pessoa, só que se apresentando de modos diferentes. Não, Deus é três pessoas diferentes. Eu não falei Deus são, né? Deus é, da mesma forma que ele diz para Moisés na sarça ardente: eu sou o que é, né? Ele não é o que foi, não é o que será, ele é o que é. E uma das coisas que ele é três pessoas distintas, mas igualmente únicas, né? Se constituem numa única pessoa. Então, essa aula não pode começar se a gente não tiver bem claro uma coisa, né? Deus é incompreensível. Agora, o que a gente fala, o que a gente quer dizer com incompreensível, não significa dizer que Deus não é em nenhum modo compreendido pela natureza humana, né? O Sproul, ele vai dizer o seguinte: falando teologicamente, incompreensível não significa dizer que não podemos saber nada a respeito de Deus, mas em vez disso, que o nosso conhecimento a respeito dele sempre será limitado. Então, desde o século XVIII, XIX, os filósofos já questionam isso, né? O conhecimento de Deus, ou a gente pode falar de Deus de forma relevante, faz sentido, né? Faz sentido discutir Deus, considerando que Deus está numa dimensão ontológica completamente, né, diferente, e epistemológica também, né? Tanto da essência quanto da natureza do conhecimento completamente diferente da nossa, né? E vários teólogos, ou vários filósofos e teólogos também discutem a respeito disso, mas o fato é que, muito embora Deus realmente seja em sua totalidade incompreensível, justamente porque ele está fora da nossa realidade, fora da nossa capacidade cognitiva,
a sua plenitude, pelo menos, né? A gente consegue perceber nuances disso e ter uma ideia suficientemente precisa do que Deus é e principalmente do que Deus não é, né? Então eu posso falar de Deus tanto a respeito do que Ele é, né? O que se chama descrição baseada na eminência de Deus, quanto daquilo que Ele não é, né? Muito do que a gente fala, por exemplo, infinito, é uma característica a partir da negação daquilo que Ele não é, ou da afirmação daquilo que Ele não é. É uma característica negativa, no sentido não de pejorativa, né? Mas de que nega alguma coisa. O que é um Deus infinito? É aquele Deus que não tem fim. Então a gente sabe isso a respeito de Deus. Ele não tem fim, né? Ele vai dizer mais o seguinte: o princípio fundamental é que, embora não conheçamos a Deus de modo exaustivo e abrangente, ou seja, não conhecemos Deus em sua plenitude, temos maneiras significativas de falar sobre Ele, né? Deus se dirige a nós em nossos termos, e porque Ele nos fez a sua imagem, há uma analogia que nos proporciona um meio de comunicação com Ele. Ou seja, uma vez que somos imago Dei, né, imagem de Deus, a partir da nossa própria percepção de realidade, né, na percepção do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, dos nossos sentimentos, a partir dessa analogia, nós podemos ter uma compreensão suficientemente ou bastante precisa, né? Bastante aí no seu significado estrito de suficiente. Nós conhecemos o suficiente de Deus para nos relacionarmos com Ele de forma produtiva, né? E direcionada, né? Portanto, muito embora Deus seja em sua totalidade incompreensível, nós temos sim como definir Ele de forma suficientemente precisa, pelo menos aquilo em que Ele quis se revelar. E isso está perfeitamente expresso no Credo Apostólico. O Credo Apostólico tem 3 artigos, né? E cada um desses artigos vai falar de uma dessas pessoas da Trindade. O primeiro fala do Pai, que é muito curto, esse em alguns credos tardios isso vai ser um pouco mais explorado, né? O segundo artigo fala da encarnação e o terceiro artigo fala do Espírito Santo Consolador. A maioria dos estudiosos, né, acreditam que esse credo se desenvolve nas igrejas primitivas como confissões ou profissões de fé, né? Como até hoje a gente faz, né? Quando o pastor vai batizar, ele faz algumas perguntas ao candidato ao batismo, né? Por exemplo, você crê que Jesus Cristo, né, que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para apagar todos os seus pecados, né, e te justificar e purificar você dos seus pecados, né? Isso é uma confissão de fé. Nós estamos, né, proferindo algo em que nós acreditamos e que é uma condição para fazer parte, por exemplo, de uma igreja batista. Para ser batizado numa igreja batista e, portanto, fazer parte da sua membresia formal, você tem que crer nisso, né? Se você crê, você pode ser batizado. Se você não crê, não há por que você ser batizado, porque é justamente isso que o batismo significa. Então, muitos estudiosos acreditam que desde a igreja primitiva, já na era eclesiástica, né, os primeiros cristãos que começam a liderar a igreja depois dos apóstolos, esses termos do credo já aparecem nas confissões de fé. Então, embora seus artigos sejam de origem bem antiga, né, acredita-se que a forma final que a gente acabou de ler só vai ser mesmo estabelecida por volta do século VI. Então, não é um texto de inspiração primária, e é por isso que nós, batistas, temos muitas reticências a usar credos, né? Porque a partir do primeiro credo, que é o credo apostólico, nós já percebemos, né, já podemos detectar isso, que não é
que não é um texto de fato apostólico. Portanto, não é uma inspiração apostólica primária, mas é secundária, ela é eclesiástica. Não é uma declaração inspirada por Deus, mas é uma declaração da igreja a partir daquilo que foi aprendido com a doutrina dos apóstolos. Então, não é uma palavra de Deus aos homens, é uma palavra de homens a Deus, em resposta à sua revelação e principalmente em resposta à sociedade, aquela que questiona em quem você crê. Bom, nós cremos nisso, e cremos nisso porque foi assim que aprendemos com os apóstolos. O primeiro artigo é Deus Pai. E é interessante como esse primeiro artigo faz a conexão que João faz no primeiro capítulo do seu evangelho, no seu primeiro versículo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Óbvio que as traduções do Novo Mundo, por exemplo, vão trocar o Deus, Hotheos, né? E vai traduzir como um Deus, e Deus com D minúsculo. Mas como eu falei na semana passada, os originais gregos, né, estão disponíveis na internet. Então qualquer um pode ler, comparar todas as variantes textuais e chegar, né, às próprias conclusões em relação a isso. Eu particularmente não vejo motivo para adotar a tradução do Novo Mundo em detrimento das traduções mais tradicionais. Então está expresso que Jesus é Deus. Então eu tenho aqui essa conexão. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por que foi importante falar isso, né? Porque a heresia do marcionismo, proposta por Marcião, ainda no século II ou III, não me lembro agora exatamente, dizia justamente que o Deus do Velho Testamento não era o mesmo Deus de Jesus, né? Porque o Deus do Velho Testamento era um Deus menor, era um Deus mau, era um Deus vingativo, rancoroso, indeciso, que não sabia o que queria, né? Só sabia. Eu estava lendo uns trechos aqui de um livro do Jack Miles, chama Deus, só consegui ler alguns trechos mesmo, e ele faz uma crítica da Bíblia como se fosse um livro de literatura. Ele é crítico literário. Então ele vai dizer como o personagem, ele vai criticar a construção do personagem Deus no Velho Testamento. Ele vai falar isso: Deus não sabe o que quer, né? Ele só se conhece a partir da sua criação, né? E aí algumas dessas heresias vão dizer isso: o Deus do Velho Testamento não é o Deus de Jesus. E uma coisa que a igreja afirma no seu primeiro artigo do credo é: o Deus de Jesus é o Deus do Velho Testamento. Ele é o mesmo Deus, é o mesmo Pai Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra, né? Isso é importante porque revela a unidade entre criação e redenção. O mesmo ser que cria é o ser que salva, que redime a humanidade depois de sua queda. Mas uma relação, né? Todo-Poderoso é como Deus se apresenta a Abraão. Então eu estou dizendo também que o Deus de Abraão, o Todo-Poderoso, é o Deus de Jesus, né? Que é o mesmo Deus do Velho Testamento, que é o mesmo Deus de hoje, né? Portanto, o problema não é que Deus evoluiu. Quem evoluiu foi a sua revelação. Como a gente falou também na semana passada, a revelação é progressiva. Um fato novo não nega o antigo, mas o complementa. É importante essa correlação, porque se a gente observar o contexto em que o povo hebreu viveu durante 400 anos, que é o contexto em que chega Moisés e escreve o Pentateuco, e particularmente o livro de Gênesis, a gente vai ver que o povo judeu, o povo hebreu, na verdade, ele estava imerso numa cultura em que Deus e natureza se confundiam, né? É o que hoje a gente pode chamar de panteísmo, né? Deus é a natureza. Então eu olho para o sol, sei da importância que o sol tem para mim, né, para todos os seres vivos, e vou atribuir ao sol
características divinas. Então, o Sol é mais do que uma criatura de Deus. O Sol é também parte do Criador. O Sol é Deus, né? De certa forma. E o livro de Gênesis, praticamente os capítulos 1 e 2 de Gênesis, deixa isso bem claro, né? Deus, Criador e criação são coisas diferentes, são coisas distintas. O Sol não é Deus, muito pelo contrário, né? Mas o Deus em que nós criamos, em que nós cremos, é tão poderoso que Ele próprio criou o Sol. Ex nihilo é a palavra, a expressão latina para do nada. Deus criou o Sol do nada, né? Não existia nada e Deus criou tudo, ex nihilo, criou tudo do nada. Então, só para o povo hebreu ter noção, né? Já que o povo hebreu ainda não conhecia Deus, o Deus de seus pais, né? O povo ter noção da diferença entre quem era Deus e o conhecimento caído e natural de Deus dizia. O conhecimento caído natural dizia que o Sol era Deus. Então, Moisés faz questão de dizer, não, ele não é Deus. Deus, por outro lado, criou o Sol, criou todas as coisas do nada. Isso significa dizer que Deus é transcendente. O que é que significa a palavra transcendente? Deus está além da criação. Então, Deus não é a criação, Ele está além da criação. Se a gente pensa, por exemplo, como tempo como elemento da criação, e a física moderna, a cosmologia não vai duvidar disso, não vai reclamar com você por causa disso, né? O tempo faz parte da criação, foi criado junto com o universo. Se Deus faz parte, se o tempo é um elemento da criação, quer dizer, por exemplo, que Deus está para além do tempo. Né? Então, o que a gente acha como algo inexorável, né? Passado, presente e futuro, né? Isso é um elemento da criação. O tempo é um elemento da criação. Significa dizer que Deus não está submetido a isso, porque Ele é transcendente. Muito embora Ele seja transcendente, Ele permanece emanando o seu poder e a sua autoridade na criação. Então Deus continua sustentando a sua criação, mantendo o universo funcionando do jeito que funciona, pela força do seu poder, ou como Gênesis e 1 João 1 vão dizer, pela força da sua palavra, né? Moisés vai dizer, haja, e João vai dizer, o verbo, esse que agiu, é Cristo, por intermédio dele todas as coisas foram criadas. Então, negar isso é a origem de toda idolatria. Negar que Deus não está na natureza, mas que Ele a criou, negar que Deus é transcendente e imanente, é a origem da idolatria. Tanto a idolatria clássica, né, dos povos, né, que construíam imagens, né, quanto da idolatria moderna. Muitas vezes a gente idolatra uma ideia, idolatra um objeto material, né, ou idolatra um conceito, né, como dinheiro, né. A maior parte do dinheiro do mundo não existe, é um número em um programa de computador, né, mas ele é idolatrado a si mesmo. Então, nenhum aspecto do mundo temporal pode conter o sentido de tudo, ou seja, pode ser referência absoluta da realidade, né. O ídolo é constituído justamente quando algo que é relativo, portanto, um elemento da criação, é levado à categoria de criador. Deixa de ser relativo e passa a ser absoluto. Então, eu posso dizer, por exemplo, que matéria e energia são ídolos quando eles deixam de ser meio da ação de Deus e passam a ser um fim em si mesmo, né? Então, quando eu admito que tudo que existe é matéria e energia, né, eu estou transformando matéria em energia em minha referência absoluta. Então, ela deixou de ser um meio, passou a ser um ídolo. O segundo capítulo, ou o segundo artigo, vai falar mais enfaticamente sobre Cristo. Esse artigo cresce ainda mais em credos mais recentes. Então, quem é o Deus Filho, né?
O credo vai dizer o seguinte: creio em Jesus Cristo, seu único filho, né? O único filho de Deus, portanto, o S aqui deveria estar com S com letra maiúscula. Nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu cometi um engano agora há pouco, quando eu falei da questão de Deus ser um Deus menor, né, o demiurgo, como sendo o marcionismo, mas na verdade o marcionismo, se não me falha a memória, é justamente a ideia de que Jesus Cristo não é Deus, ou não é um Deus equivalente a Deus Pai. E é também o princípio do arianismo, né? O Ário, ele vai dizer isso com mais ênfase. Agora até eu já me confundi. Eu sei que o arianismo vai falar disso, mas acho que o marcionismo também. São heresias do século I, né? João fala disso, né? Não fala especificamente disso, mas registros históricos mostram que isso já existia. Quando o João fala nas suas cartas, se eu não me engano, principalmente em 1 João, quando ele fala de pessoas que estão ensinando uma doutrina falsa, diferente daquela que ele mesmo e os outros apóstolos estavam ensinando à igreja. Uma das coisas era a ideia de que Jesus Cristo não era um Deus equivalente a o Deus Pai, mas era um Deus menor, né? Portanto, percebe-se aí também uma semelhança entre o arianismo, né, e o que hoje pregam as testemunhas de Jeová, né? Então, uma coisa importante para a igreja é definir que Jesus era Deus. Se Jesus não é Deus, toda a nossa fé é vã, né? Por que toda a nossa fé é vã? Tem um sermão do pastor Guilherme Carvalho que ele fala justamente sobre o credo. Eu já tinha ouvido esse sermão há muito tempo e ouvi de novo para atiçar as ideias, né, e relembrar das coisas. Ele diz o seguinte: se existe uma religião verdadeira, essa religião verdadeira tem que ter sido criada justamente pelo objeto de adoração dessa religião. O que é que significa religião? Significa religação, né? Religar o humano com o divino. Portanto, uma religião só poderia ser considerada verdadeira, e ele ainda fala assim: se é que existe uma religião verdadeira, se a religação parte de que tem o poder de fazer essa religação, né? Como seres humanos limitados, né, caídos, nos é impossível reconstruir essa ligação. Portanto, se existe uma religião verdadeira, essa religação foi feita por quem podia fazer isso. Ou seja, essa religião tem que ser criada pelo próprio Deus, né? E aí ele vai analisar o cristianismo. E ele vai dizer que, segundo o que nós cremos, o mediador de Deus é Deus. Olha que interessante. Deus, ele próprio, cria a mediação entre ele mesmo e nós. Então, se existe uma religião verdadeira, era exatamente isso que deveria acontecer. Era o próprio Deus estabelecer essa religação, ou esse religado, né? O mediador de Deus, né, no entanto, também precisa ser homem, porque o que é necessário para que a relação seja restabelecida? Que o pecado seja punido de forma definitiva. Deus, como a gente acabou de falar na nossa declaração, Deus é imutável em seus propósitos, em suas determinações. E, por determinação divina, o salário do pecado é a morte. O preço da rebelião é o sangue. Então, não há como restabelecer a ligação entre Deus e os homens se o homem, o ser humano, não pagar pela sua rebelião com a sua própria vida. Como Deus não quer que os homens sejam sacrificados, né, e cada um salve a sua própria vida sendo sacrificado,
como holocausto não, né? Como oferta pelo pecado. Então ele próprio se faz homem para que esse preço seja pago. Não sei se o participo perfeito se encaixa aí. De forma definitiva, né? Então o centro do cristianismo é justamente a encarnação de Deus. Nela, Jesus transfere a relação que tem com o Pai para a humanidade. Ou seja, Deus, nesse sentido, Jesus, nesse sentido, precisa ser 100% Deus, porque Ele é o único que pode restabelecer a ligação e fazer a mediação. E também precisa ser 100% homem, porque é somente com o sacrifício de um ser humano, né, com o sangue derramado de um ser humano, que o preço vai ser pago e o processo, por assim dizer, vai ser finalizado, o processo de rebelião vai ser finalizado. Então, se Jesus Cristo não é Deus, então seu sacrifício não é suficiente. E tudo aquilo que a gente prega não faz sentido, né? Fora isso, tem um comentário importante do Guilherme que ele diz o seguinte: essas pessoas, né, que estão falando isso, e os apóstolos, eram judeus, a gente não pode negar. E como judeus, eles criam incondicionalmente na unicidade divina, ou seja, Deus é um, não existe mais de um, né? O monoteísmo ou monergismo. Só existe uma força propulsora da realidade, que é uma pessoa, que é Deus, né? Você dizer que Jesus é um Deus menor se enquadra no que está lá no Pentateuco, em Êxodo, em Deuteronômio, em Levítico, né? Que é o ídolo. Então dizer que Jesus é um Deus menor significa sim, aí sim você não está sendo monoteísta, mas está sendo politeísta, né? Aí sim você está sendo influenciado pelo paganismo, acreditando que existe um Deus maior, criador de todas as coisas, e um Deus menor, né, que faz o trabalho de Deus aqui na Terra, né? A mitologia grega toda se baseia nisso, né? Você tem deuses maiores, deuses menores, e tem os semideuses. Então Jesus é como se fosse um semideus, né? Isso é influência grega, sem dúvida nenhuma, ao contrário da Trindade, né, que é a única solução coerente com os princípios do monoteísmo judeu. Jesus, portanto, é a nossa Páscoa. Então, o segundo título, o segundo artigo, ele vai descrever o sacrifício de Jesus, né? Ele é justamente o Cordeiro que é imaculado, o Cordeiro imaculado que é sacrificado de forma substitutiva, ou ele é o vigário de Deus. Jesus é o único vigário, não de Deus, é o vigário de Deus no sentido de que foi enviado por Deus para nos substituir no sacrifício, né? Então Jesus é o único vigário, né? O único e suficiente, porque o sacrifício dele, que é substitutivo, tem perfeita eficiência, né? Não é necessário nenhum outro tipo de complemento, justamente porque ele é homem, mas ele também é Deus. Jesus também é a resposta de Deus para o problema do mal. Uma coisa que ateus, né, não cristãos normalmente falam é como Deus é bom e fica lá do céu vendo o mal acontecer na terra sem fazer nada. Isso, no mínimo, né, é falta de conhecimento, porque Deus não ficou no céu sem fazer nada. Deus se fez homem e habitou entre nós e experimentou. Paulo vai falar aos Colossenses, Deus experimentou a nossa imundícia, né? Ele se fez carne para sentir o que a gente sente, né? E se o mal ainda não foi vencido, né, em Apocalipse está escrito que será, sem dúvida nenhuma. Deus permite o mal, mas mergulha em seu interior, ou seja, se faz homem, né, para derrotar o mal por dentro e demonstrar a invencibilidade de seu amor. Jesus ressuscitou, então
como a gente falou há 2 semanas atrás, ou 2 semanas atrás, eu acho, quando a gente falou sobre as últimas coisas, né? E se referindo muito a Paulo, quando ele diz: se nós não cremos que Jesus Cristo ressuscitou, então toda a nossa fé é vã. Né? Isso aqui é fundamental para o cristianismo, porque foi na ressurreição de Cristo que a adoção se completa. E é na ressurreição de Cristo que redunda a nossa própria esperança. Cremos que vamos ressurgir, vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou, e no final, como a gente também já discutiu, ele virá para julgar o mundo. A ideia de julgamento que a gente falou na semana retrasada, que é expor as obras humanas, né, e separar o joio do trigo. Um julgamento que consiste em declarar o veredito com base na obra de cada um, né? Com base nas nossas obras, ficará patente se somos ou fomos remidos ou não, se fomos justificados ou não, se fomos regenerados ou não. Eu estou falando semana retrasada, mas quem está chegando agora ou quem vai assistir esses vídeos depois, né? Isso na verdade vai ser o último vídeo da série, né? Nós começamos por forças da circunstância da Covid-19 no título 6, que é a eleição, fomos até o 19 e agora estamos retornando do 1 até o 5. Por fim, né? Eu estou quase chegando no horário. Por fim, o Deus Espírito, né? O último artigo diz assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, né? No credo eu falei Igreja Católica, aqui eu estou falando universal, não foi proposital, mas católica, Igreja Católica e Igreja Universal significam exatamente a mesma coisa, né? A palavra católica, em latim, significa universal. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. Olha que coisa interessante, né? Como a gente falou sobre as últimas coisas. Cremos na ressurreição do corpo. Que corpo é esse? É o corpo de Cristo. Cremos que Cristo ressuscitou, glorificado, e que nós vamos ressuscitar da mesma forma que Ele ressuscitou. Cremos na vida eterna. Amém. Né? Então, por meio do Espírito, o ser humano é levado a ter com Deus a mesma relação que Jesus tinha com o Pai. O Espírito Santo já é uma outra polêmica dentro da igreja, né? Porque muita gente, muitas doutrinas heterodoxas, heréticas, né, alternativas, vão dizer até os dias de hoje que o Espírito não é uma pessoa, mas é uma emanação de Deus. Seria, portanto, a manifestação do poder de Deus na temporalidade, né? Não há, na verdade, como sustentar isso exclusivamente da palavra. Você pode sustentar isso querendo usar dados históricos, dizer que, na verdade, quem foi considerado herético é que eram os fiéis à doutrina, esse tipo de jogo de opinião pública, né, existe há muito tempo e não vai desaparecer nunca. Vivemos, inclusive, tempos em que isso se manifesta, inclusive, com uma força muito grande, né? Quem é o lado certo na questão, né? Quem é o herético e quem é o ortodoxo. Mas à luz das Escrituras, né, a gente não tem como sustentar essa ideia de que, primeiro, o Espírito Santo não seja uma pessoa, e segundo, o Espírito Santo não seja Deus, né? E terceiro, né, não tem como sustentar que o Espírito Santo não é fundamental para a vida da igreja na temporalidade, né? Jesus vai e ele diz: mandarei um ajudador, né? Mandarei um consolador para continuar com vocês. Então, no Velho Testamento, o Espírito Santo é responsável pela vitalidade da criação, Salmo 104. No Novo Testamento, o Espírito Santo tem a ver com presença, comunhão, participação, João 14.
é o Espírito Santo que concretiza em nós a experiência da adoção. O que é que eu estou chamando de experiência da adoção, gente? É a nossa conversão. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito que funda uma nova igreja, um novo corpo de Cristo em Atos 2. Né? É quando o Espírito desce que a igreja se estabelece como nós conhecemos hoje. Nós já estudamos também, já existe um vídeo sobre a doutrina da igreja. Há quem acredite que a igreja sempre existiu em Israel e depois ela se estabelece com os cristãos, né? Eu particularmente acredito que a igreja surge em Atos 2, né? Acredito que o reino de Deus sempre existiu, até que posso definir a relação dos israelitas com Deus como um protótipo de igreja, sem dúvida nenhuma, como uma alegoria, mas não creio numa continuidade linear, né? Como para mim fica claro nas cartas de Paulo, o cristianismo é algo completamente diferente do judaísmo, né? Então este Espírito funda uma nova igreja, né? Que não é a Igreja Batista Água Viva, que não é a Igreja Batista da Proclamação, que não é a Igreja Presbiteriana Renovada de Amargosa, não é a Igreja Presbiteriana da Mangueira, lá em Salvador. Né? Funda o que de fato nós chamamos de Igreja Católica, a Igreja Universal de Cristo, né? Então, chegue lá no vídeo sobre doutrina da igreja, que a gente vai falar sobre as dimensões da igreja, né? A igreja local, a igreja universal e a igreja eterna, que inclui os nossos irmãos que já estão nesse momento na glória com Deus, né? Então este Espírito funda uma nova igreja, e o Espírito Santo indubitavelmente tem atributos pessoais. Inclusive ontem eu estava fazendo um exercício de exegese, né? E eu estava lendo tanto na nova versão transformadora quanto numa das versões do Novo Mundo. E esses textos aqui são idênticos, né? Portanto, está lá na versão do Novo Mundo que o Espírito Santo tem vontade, que o Espírito Santo tem emoções, que o Espírito Santo tem mente, né? Que aqui não significa dizer que o Espírito Santo minta, não, viu, gente? Ele não mente, ele tem mente, por isso que eu coloquei aqui, ó, consciência, alma, né? O Espírito Santo tem mente, né? Então ele tem personalidade. Se existe personalidade, de onde é que vem a origem da palavra personalidade, professora Rivane? Né? Persona, que é a mesma raiz da palavra pessoa. Então Jesus Cristo, o Espírito é uma pessoa, ele tem persona. A gente costuma falar o meu personagem preferido, né? Uma vez eu perguntei à minha irmã, que também é das letras, né? Por que a forma certa é a personagem e não o personagem? E ela me explicou. A personagem vem da raiz persona, que é feminina, né? A pessoa, a gente não fala a qualquer um como o pessoa ou a pessoa, é sempre a pessoa, não tem gênero, não tem declinação de gênero, é a pessoa da mesma forma que a personagem. Então, o Espírito Santo tem mente, tem persona, é uma pessoa, né? Ele age, portanto, ele intercede, está escrito em Romanos, a gente não sabe como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É possível mentir ou tentar mentir para o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser ofendido, gente. Você só se sente ofendido se você tiver consciência, se você for uma pessoa. Então é possível blasfemar contra o Espírito Santo. Por exemplo, dizer que ele não é uma pessoa é uma blasfêmia e uma ofensa. Imagine se eu dissesse para qualquer um aqui, você não é uma pessoa. Eu estou te reduzindo a uma coisa que é algo muito menor do que o que você de fato é. Não pode comandar se não tiver personalidade. E o Espírito Santo dá ordens à igreja em Atos dos Apóstolos, né? Para concluir,
eu listei aqui uma série de propriedades, né? Na verdade, no seu texto original, o Gruden ele tem mais algumas, mas eu trouxe aqui as que eu considero talvez as mais relevantes dentro desse contexto. Primeiro, óbvio, Deus existe, né? Cremos nisso. Pelo menos é plausível a crença em Deus, né? Deus é conhecível, muito embora ele seja incompreensível, como a gente falou no início, ele é conhecível. Então eu não posso conhecer Deus em sua plenitude, mas eu conheço Deus de forma bastante precisa, ou suficientemente precisa, para ter um relacionamento eficiente com ele. Deus é independente, entenda isso, ele não depende de você, né? Ele não depende de você. E não depende das circunstâncias, né? Deus não depende, por exemplo, da própria natureza. Portanto, não crer em um milagre não é um problema com o milagre em si, é um problema com a concepção de Deus, né? Eu gosto muito do primeiro filme da trilogia Matrix, né? Para mim aquilo é revelador, é um filme existencialista, mas é incrível. Recentemente, as autoras agora autoras, né, do filme, as irmãs Wachowski, declararam que o filme o filme trata da transexualidade. Na época eles se declaravam homens, agora se declaram mulheres, né? Mas há muito mais do que isso naquele filme, né? Uma coisa interessante é que quando Neo, que é o personagem principal, ele toma consciência de que ele transcende a Matrix, né? Ele está além da Matrix, ele já não se vê mais obrigado a respeitar as regras que a Matrix estabeleceu. Então, por exemplo, dentro da Matrix, você não pode voar. No final do filme, Neo voa, né? Aquilo é uma analogia da relação de Deus com sua criação. Tanto que no terceiro filme, o próprio Neo, ele se estabelece como um Cristo, né? Ele se sacrifica em prol do seu povo. Mas enfim, os outros dois filmes não precisa assistir. O primeiro é suficiente. Muito ruins. Ou muito ruins não, né? Vale a diversão, mas não são tão bons quanto o primeiro. Mas essa representação de Neo, né? Quando no final do filme ele voa, isso diz muito da relação do Criador com a criatura. Então Deus é independente da criação, gente. Então quando eu digo, não posso acreditar quando a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas e Jonas ficou 3 dias, né, vivendo no estômago desse peixe. Isso não pode acontecer. Claro, não pode acontecer para quem está dentro da Matrix, né? Para quem está fora da Matrix, isso é perfeitamente possível, né? Porque a Matrix está condicionada a ele e não o contrário. Então Deus estabelece as leis da física, mas ele não se obriga e não está obrigado por isso a obedecer às leis da física. Deus é imutável em seu ser, em seus atributos, em seus propósitos e em suas promessas. Portanto, Deus, ele não muda, mas a sua revelação muda de forma progressiva. À medida em que o povo se relaciona com Deus no deserto, novas propriedades de Deus, novos atributos vão sendo conhecidos. E é isso que confunde o Jack Miles, né? Quando ele diz que o Deus do Velho Testamento não só consegue se entender a partir do seu próprio povo. É o contrário. O povo começa a entender quem é Deus a partir do seu relacionamento com Deus. Deus é Espírito eterno, Deus é onipresente, onisciente, sábio, ou seja, ele sabe tudo e todas as suas decisões são as melhores, né? Deus é bom, né? Ele é plenamente santo e, portanto, ele não tem nenhuma participação no pecado e nem no mal. Portanto, ele é perfeitamente bom. Deus é amor em sua plenitude. Deus é justo e correto. Deus faz o que deseja. Veja bem, entenda isso também. Deus não faz o que você quer. Deus faz o que Ele quer, né? Tem muita gente que diz: se Deus é Deus,
por que que tem tanto mal no mundo? Se Deus é Deus, por que que nasce criança sem cérebro? Ah, então Deus só vai ser Deus se ele fizer o que eu quero, que é não ter criança sem cérebro nascendo? Deus só é Deus se ele fizer o que eu quero, que é não ter desastre natural, né? Aí a gente tem que perguntar quem é que está idealizando quem, né? Sou eu que aceito Deus do jeito que ele é, ou se é quem critica a Deus por Deus não se comportar do jeito que ele espera? Quem é que está idealizando Deus? Eu prefiro acreditar que Deus faz o que quer. E se nasce criança sem cérebro e se existe desastre natural, existe um propósito, porque ele é sábio e ele é bom, né? Isso pode parecer com a falácia dos fins justificam os meios, né? Mas tem uma pequena diferença. Quando eu digo os fins justificam os meios e faço um projeto em relação a isso, eu estou assumindo que o que eu estou fazendo agora vai ser melhor no futuro, mas eu não sei disso. No entanto, quando Deus diz, vou fazer assim porque assim vai ser melhor, ele sabe que vai ser melhor. Então, filosoficamente, é uma diferença entre o que disse Maquiavel, no seu livro O Príncipe, né, os seus conselhos para César Borges, não é César Borges, César Borgia, né? A gente não pode se comparar a nossa consciência, a nossa ciência com a ciência de Deus. Então, Deus faz o que deseja e Ele pode todas as coisas. Ele é perfeito e, apesar de serem 3 pessoas, Deus é uma unidade. Por hoje é só, né? Tentei me manter aí, mas eu acho que com os problemas, são 10h44, né? Os problemas de conexão, eu acho que eu acabei ficando dentro do meu horário. Fica com a palavra então, pastor. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por sua infinita bondade, por seu cuidado. Que lição maravilhosa, quando aprendemos tantas coisas. Rivane quer falar aqui. No privado eu vou falar para você a respeito do paga e pagada. Tá vendo aí, ó, EBD é cultura, meu amigo. Glória a Deus. Nós queremos bendizer o Senhor por esse tempo tão precioso e queremos orar nesse instante, encerrando o culto, não antes de lhe convidar para continuar conosco no culto da noite, o culto da família Ibave. Você é nosso convidado a partir das 18 horas. Vamos orar encerrando então? Querido Deus, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Nós queremos Te bendizer por esse tempo tão especial, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, aprendizado a respeito da Trindade, por tudo aquilo que o Senhor nos falou nesta manhã, de tão esclarecedor que foi. Nós queremos Te render graça, Senhor. Te imploramos que Tu continues sobre a vida de Uge, derramando graça e sabedoria sobre a vida do Teu servo, cuidando dele, Senhor, da sua família, dos seus negócios, daquilo que o Senhor tem dado a ele, que ele seja sempre abençoado em tudo. A nós, Senhor, nós Te pedimos, continua conosco durante todo esse dia, nos prepara para o culto de logo mais à noite, que seja um tempo precioso na Tua presença, de louvor e adoração ao Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por Tua bondade e fidelidade, é o que nós Te dizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a cada um, até logo mais à noite. Cheiro!